Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado da Luz da Bíblia. E hoje a gente vai falar sobre o tema a morte de Arão. Nós muitas vezes não pensamos o que significa essa morte de Arão, mas nós estamos aqui falando de um homem que foi o primeiro sumo sacerdote de toda a história. Então nós precisamos pensar que Arão foi muito importante também para várias coisas que o povo de Israel iria passar e já tinha passado. Mas antes, vamos começar? A nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai se passar no livro de Números, no capítulo 20, começando pelo versículo 24. Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar, seu filho, e faz-os subir ao monte Or. Depois despe Arão das suas vestes e veste com elas a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, subiram ao monte Or perante aos olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eleazar, seu filho. Morreu Arão ali sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é o recolhimento. Arão estava sendo ali recolhido a seu povo por causa também de um pecado ali que eles tinham cometido. Foi uma desobediência, na verdade, ali, porque eles bateram forte na rocha e o Senhor tinha falado para eles falarem com a rocha, né? Quando o povo estava ali pedindo água. Então Arão ele estava tendo uma morte até meio precoce, porque ele poderia sim ter entrado na terra junto com Moisés, mas ele foi recolhido. A morte é um recolhimento. A morte é quando somos recolhidos para nossa pátria celestial, que é para onde nós cristãos vamos, ou os rebeldes vão ir para o inferno. Então não dá para fingir que o céu não existe, que o inferno não existe, porque é muito real isso. Então nós devemos sempre pensar assim na morte, no recolhimento. Nós não devemos pensar como uma perda, mas nós devemos pensar sim que a gente vai estar de volta no céu e nós devemos sim ter consciência de eternidade. Nós também devemos não perder de vista que a consequência é algo muito real, como a gente vê no versículo 24. Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Arão teve ali a consequência dos atos dele. Então nós devemos pensar, será que vamos ter uma morte assim triste? Uma morte que nós vamos ser uma consequência dos nossos erros? Uma morte que vai ser a consequência dos nossos pecados? Ou será que vamos ter uma morte tranquila? Uma morte que realmente nós vamos ser aquele trigo que vai ser colhido no tempo certo? Assim como a Bíblia mesmo fala? Ou será que nós vamos ter as consequências dos nossos pecados? Nós também devemos ter a noção da morte como um legado. Nós vemos aqui nos versículos 25 e 26. Toma Arão e Eleazar, seu filho, e faze-os subir ao monte Or. Depois despe Arão das suas vestes e veste com elas a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo e aí morrerá. Então, aqui, essa parte de tirar as vestes de Arão e colocar sobre o filho dele, sobre Eleazar, significava um legado, porque toda a descendência de Arão iria ser sumo sacerdote. Então, quando tirava essas vestes, significava que aquele encargo que Arão tinha iria se passar para as próximas gerações. Aqui, no caso, era o filho dele. Então, nós devemos pensar, será que nós estamos passando um legado para as próximas gerações? Será que nós estamos construindo esse legado para passar adiante? Ou será que nós estamos tão ocupados com os nossos desejos, pensando no nosso próprio umbigo e pensando naquilo que a gente quer, naquilo que a gente deseja, naquilo que é os nossos sonhos, e nós estamos desperdiçando o nosso tempo pensando nas coisas passageiras em vez de pensar nas eternas? Nós também devemos ter em mente a obediência, como nós vemos no versículo 27. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, subiram ao monte Or perante os olhos de toda a congregação. Então nós devemos ter em mente que nós devemos ser obedientes ao Senhor, obedientes aos mandamentos do Senhor, às palavras que o Senhor nos mandou fazer. Moisés e Arão foram obedientes ao Senhor, mesmo em meio daquele momento ali triste que era a morte de Arão, mas eles foram obedientes, eles foram fiéis ao Senhor, porque eles podiam falar, eu não vou não, já sei que eu vou morrer lá em cima, não vou, gostei de ser sumo sacerdote, quero continuar aqui, não acho que eu deveria morrer, mas eles foram obedientes às palavras do Senhor, porque o Senhor quer isso de nós, quer a obediência, quer a fidelidade que deve estar nos nossos corações. Outro ponto também que nós vemos aqui são as testemunhas, que são os olhos de toda a congregação.
toda a congregação viu que Arão e Moisés e o filho de Arão ali, Eleazar, estavam subindo ao Monte Hor para que o propósito de Deus fosse cumprido. Aqui seria a morte de Arão. Provavelmente aquele povo talvez não soubesse que eles iam subir ali naquele monte para que Arão morresse. Mas nós sabemos que tudo tem um propósito. Testemunhas, as pessoas sempre vão estar ao nosso derredor e querem que a gente tenha uma atitude de Deus, uma atitude diferente da que o mundo tem. Nós devemos nos manter fiéis ao Senhor e testemunhar a Deus com a nossa própria vida. Toda a congregação viu quando aqueles homens subiram em cima daquele monte. Assim como toda a congregação, todas as pessoas veem quando a gente tem confiança em Deus, quando a gente testemunha a Deus com a nossa vida, quando a gente é obediente a Deus, quando a gente tem um verdadeiro relacionamento com Cristo. Todas as pessoas, como o próprio apóstolo Paulo diz, cercado por grandes nuvens de testemunhas. Todos nós temos testemunhas, pessoas que estão ao nosso redor, esperando para ver o que nós vamos fazer. Então nós devemos nos manter firmes e testemunhar a Deus para essas pessoas. Porque nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. E outra coisa, nós devemos ter intimidade com Deus, como aqui é retratado nos próximos versículos. Moisés, pois, despiu Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eleazar, seu filho. Morreu Arão e ali sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Então, nós vemos aqui a intimidade com Deus, a intimidade que Arão tinha com Deus, porque ele ia ali na frente da Arca da Aliança, oferecer sacrifícios, falar ali com Deus, prestar culto a Deus, e principalmente a intimidade que Moisés tinha e que Eleazar também teria, a partir daquele momento da morte do pai dele, da morte de Arão. Então, Arão não foi sepultado por ninguém. Aqui a gente não vê Arão sendo sepultado ali na frente de todo o povo, todo mundo trazendo flores, e ali todo mundo junto no caixão. Não, nós vemos que foi um momento de intimidade, só foi os três, né, os quatro contando com Deus, que estavam ali presentes nessa morte, nesse recolhimento de Arão. Ele morreu num lugar de comunhão com Deus, que era o cimo do monte. Ele morreu num lugar onde Moisés falava com Deus, onde era um lugar habitual da intimidade que Moisés tinha com Deus. Assim como uma vez por ano, sozinho, ele entrava ali no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios a Deus, ele também iria ali sozinho passar por aquele momento de recolhimento. Essa é a importância de ter intimidade com Deus, porque quando a gente tem intimidade com Deus, a gente não tem o que temer, porque a gente conhece a Deus, a gente sabe o que Ele fez e faz nas nossas vidas. Então nós temos intimidade, temos livre acesso ao Pai pelo sacrifício de Jesus. Então nós devemos cultivar esse relacionamento, essa intimidade com Deus para todos os dias da nossa vida. Também seremos conhecidos por Deus naquele grande dia. Ele não vai nos tratar como desconhecidos ou como infiéis e injustos, mas sim como filhos dele, que ele vai nos recolher para um lugar que ele mesmo já programou. Outra coisa que nós vemos aqui é o luto. Nós vemos aqui um remorso, uma culpa por parte daquele povo. Porque aquele povo, eles não tinham discernimento. Então eles maldiciam Arão, maldiciam Moisés, maldiciam a Deus, maldiciam todo mundo. Mas nós vemos aqui aquele remorso, aquela culpa que aquele povo teve, como nós vemos nesse próximo versículo. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Então nós temos aqui esse choro, essa culpa, esse remorso. Nós não podemos ser pessoas que vamos desprezar as oportunidades que Deus nos dá e até as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. E quando nós perdemos essas pessoas, vamos ficar tendo remorso ali por aquela perda. Não, nós devemos valorizar, respeitar, amar as pessoas que Deus coloca em nós. Nós não podemos ser pessoas que vão desperdiçar as oportunidades que Deus coloca na nossa mão. Mas nós devemos honrar tanto a Deus quanto as pessoas que Deus coloca no nosso meio. E nós devemos tratar tudo como uma oportunidade de Deus para a nossa vida, para a nossa maturidade, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso avanço na intimidade com o Senhor, para a nossa luta contra o inferno, contra Satanás. Então nós devemos realmente pensar que nós estamos aqui numa guerra, nós estamos aqui com o propósito de glorificar a Deus. E esse momento de luto, como aquele povo passou, nós também passaremos por um momento assim. Nós também vamos passar, querendo ou não, por um momento de luto, um momento ali de tristeza, mas nós não podemos estacionar no luto. Nós não podemos ser pessoas que vão ali se conformar com aquela tristeza e vão habitar ali naquela depressão a vida inteira. Nós precisamos nos levantar, sermos pessoas fortes, pessoas erguidas pelo Senhor para fazer a diferença na nossa geração. E essa mensagem que eu quero deixar com vocês hoje, que nós podemos ser firmes, fortes, e mesmo em meio àquela morte de Arão, saber que o mundo não ia acabar, sabendo que Deus sim ia ter um dia para consumar, os séculos dos séculos, mas que nós iremos ser firmes, nós iremos ser pessoas posicionadas para aquilo que o Senhor quer de nós. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!